Meus prezados irmãos em Cristo e em Maria, pode acontecer que na vida de uma pessoa, o fato dela não querer compromisso com Deus, e de modo particular com a Igreja Católica, e de modo muito mais particular com Cristo, seja o fato dela se sentir ultra pecadora, altamente pecadora, desprovida de condições de ser perdoada por Deus. No meu ministério de ouvir pessoas, de aconselhar pessoas, isso é uma constante. Pessoas que me dizem: não tenho mais como voltar para Deus, eu já aprontei demais nessa vida, eu extrapolei a minha cota de pecado. Até isso eu já ouvi, achei até interessante essa expressão. E isso nada mais é do que duas coisas: uma desculpa contra a graça e o amor próprio agindo em nós. Por que uma desculpa contra a graça? Porque não há nenhum pecado nosso que se assemelhe de forma alguma à misericórdia de Deus, que ultrapasse a misericórdia de Deus. Não há nenhum pecado nosso que impeça Deus de nos perdoar, seja que pecado for, até os mais grotescos. Havendo arrependimento, confissão sincera, propósito de emenda, enfim. E segundo, o nosso amor próprio acaba dizendo que nós somos tão pecadores, tão miseráveis, quando na verdade nós somos vaidosos, presunçosos, temos um conceito muito elevado de nós mesmos, mas para encobrir isso, blindar isso, nós dizemos que somos pessoas indignas da graça. Tem muita gente que se recusa a entrar na dinâmica de Jesus, como o jovem rico, porque vai ter que deixar muitos bens. E esses muitos bens não chegam a ser coisas materiais, são coisas espirituais, são coisas personais, são coisas de uso direto da nossa vontade, são entretenimentos, são amizades, são gostos, preferências, práticas, que nós vamos ter que renunciar para vivermos, não é? Digamos assim, na pedagogia de Cristo, que a cada dia salienta em nós a salvação. Tem muita gente que não quer saber da igreja, não é por causa dos seus rituais, é por conta que, diante de Deus, se trava uma batalha entre o eu e a misericórdia, e a pessoa cria a ideia de que ela é rejeitada por Jesus. Jesus, em suas aparições a Santa Margarida Lacoque e a Santa Faustina Kowalska, ele vai dizer que tem recursos infinitos para a salvação das almas, e que o seu coração é um braseiro ardente de caridade pelos pecadores. Ele veio para os pecadores. Se Deus não tivesse criado o mundo, diz São Francisco de Sales, no livro que eu estou lendo, Filoteia, ele não deixaria de ser bom. Ele continuaria bom, mesmo sem ter criado o mundo. Mas já que criou o mundo, ele criou o mundo para dispor das suas graças, para dispor da sua misericórdia. Deus teve necessidade de criar o homem e a mulher para que esses seres diferentes dele experimentassem o que fosse o amor de verdade de um Deus. E o que é que acontece na nossa conversão? Um encontro com o amor de Deus, não é outra coisa. Um encontro com a misericórdia de Deus. Nos sentimos tão justificados em Cristo, purificado, perdoado, resgatado. Nossa dívida paga no Calvário, que o amor de Deus preenche e fecunda, não é? Toda a nossa vida. Que o amor de Deus interpreta para Ele a nossa vontade de sermos bons. Que o amor de Deus quebra as resistências de uma alma que é habituada no pecado, envolvida na lama do pecado, ou presa nas correntes do pecado, agora livre, caminha, sem o afeto desordenado, sem o domínio das paixões, sem aquele grito imperioso de Satanás que nos impede de sermos puros e santos.
Esta palavra santidade quase causa arrepios, né, nas pessoas. E, no entanto, a santidade não é outra coisa do que a vida de intimidade com Deus e na intimidade com Deus, na parceria com Deus, nessa divina dualidade, Deus e eu. As pessoas têm medo do amor de Deus porque para elas o amor de Deus significa cruz, dor, sofrimento, renúncia, penúria, queixumes, doença e morte. E isto é um grave atentado ao amor de Deus. Tem pessoas que, quando Jesus diz, pegue a sua cruz e siga-me, significa que terão uma vida desgraçada, onde vai imperar a dor, o luto, a morte, a desventura. E o cristão sabe quanta paz se goza ao servir Jesus Cristo. Que mente diferente tem um cristão diante das realidades do mundo. Que maneira propícia de conviver com a sociedade tem um cristão, porque está armazenado de graças. Dentro de si existe o armazenamento de força. Dentro de si existe a presença da Trindade que esparge luz, que ilumina, não é? E que nos dá as condições de viver neste mundo. Tem uma expressão na Salve Rainha que às vezes pode causar impacto, né? Que vivemos neste vale de lágrimas. O mundo não precisa ser um vale de lágrimas. Essa oração composta em multidões de séculos, ela precisa ser entendida hoje como uma súplica da intercessão de Maria, mas não por sentir que esse mundo é um vale de lágrimas. Quanta coisa boa temos, né? Estou falando para vocês aqui do meu eremitério, está entardecendo, e lá longe tem um conjunto de prédios. Quando é meio-dia e agora, o sol bate nas janelas e fica tudo luminoso, né? Tudo iluminado. Você tem a impressão de que é um bloco de cristal, mas é o sol da tarde, do fim da tarde, na janela dos prédios. Eu costumo dizer que ali são as muralhas de Jerusalém Celeste, não é? Do outro lado aqui nós temos uma castanhola gigante que vai aqui direto, e eu me lembro da Via Ápia, por onde passou São Pedro e São Paulo, quando iam para Roma. O entardecer tão belo, traz um silêncio, uma nuance, um convite para a oração, para a reflexão do dia, para o aproveitamento das boas obras, para o exame de consciência mais tarde, antes de dormir, onde perdura o amor, onde ganha vitória a graça da caridade, onde triunfa o bem. Tem pessoas que não querem se converter para não terem que deixar as paixões dominantes e desordenadas, que são justamente o furacão gigante de suas incertezas, da violência com que suas vidas são levadas a cada dia. Meus irmãos, tem pessoas que podem prever já o seu amanhã. Como? Já sabe que amanhã vão sofrer, já sabe que amanhã vão ter penúria, já sabe que amanhã vão ter aborrecimento, já sabem que amanhã vão pagar um preço alto pelos atos de hoje. Não cristão. O cristão tem em sua defesa a divina providência que a esta hora está preparando uma feliz sexta-feira, está preparando um novo dia, novas graças, novos incentivos, renovadas motivações, restaurações necessárias no edifício de nossa alma, graças restauradoras, graças novas. Mas infelizmente tem pessoas que já sabem que amanhã será um dia difícil, que fulano vai tirar sua paciência, que Beltrano vai lhe explorar financeiramente, que Tetrano vai falar mal de si. Tem pessoas que já sabem que amanhã será um dia de profunda dor e angústia, por isso não tem ânimo, por isso não tem em seu coração nenhum tipo de ventura e venturosa alegria para esperar o amanhã. Viver assim é não ter motivação realmente. Você já sabe exatamente em que ambiente vai encontrar o seu trabalho amanhã. Quais as palavras que seu chefe ou a sua chefe irão dirigir a você. Você já conhece aquele amigo ou amiga que amanhã vai lhe provocar, debochado de sua aparência, sua roupa, cabelo, cor, religião. Você já sabe as diabruras
dos vizinhos da direita, da esquerda, dos fundos, da frente. O cristão não. Ele tem uma perspectiva de vida que, se Deus permitir ele abrir os olhos, é para ganhar a salvação amanhã. Você vai escutar uma expressão que já está popular e muito boba, né? Sextou! Quanta bobagem, né? Quanta bobagem. Porque se isso é verdade, então sabadou, domingou, segundou, né? Terçou, quarta-feira, não sei, nem usar a expressão. Mas quanta bobagem, né? Como se a sexta-feira fosse um dia de toda permissividade. Como se a sexta-feira fosse um dia para práticas abomináveis, então na televisão, na rádio. Sextou, pessoal. Não é aquela expressão, chegou sexta-feira, fim de semana, vou ficar com minha família, vou praticar minha religião, vou praticar meu esporte, vou à praia. Enfim, as coisas já estão começando a melhorar, graças a Deus. Mas não, a tônica é essa: apronte o que puder, sextou. O cristão tem uma outra visão do fim de semana. Então hoje eu queria deixar essa mensagem. Não importa o tamanho do meu, do seu pecado, existe uma incomensurável misericórdia, um transbordamento do preciosíssimo sangue, não é? Eu gosto muito de Santo Agostinho. Ele diz que o coração do homem tem um buraco do tamanho de Deus, só Deus preenche. E essa nossa vida, se não for ser para glorificar a Deus passada na terra, terá sido uma criação em vão, e Deus não faz nada em vão. Até os ateus, os insatisfeitos, os insalváveis foram feitos para receberem o prêmio, a palma da vitória, um dia na casa do Pai, ou o que seja o céu. Um abraço do irmão Emanuel Maria, da comunidade católica Cristo Dominus. Eu quero pedir desculpa pelos barulhos. O eremitério é no centro da favela. Então, além da má educação do povo, que é de praxe, os barulhos que são próprios, né? Mas estamos aqui para evangelizar e para fazer acontecer o reino de Deus.